Beleza, galera? Vamos fazer aqui uns exercícios. Vamos começar por esse. Soma simples. Leia dois valores inteiros, no caso para as variáveis a e b. A seguir, calcule a soma entre elas e atribua a variável soma. A seguir, escrever o valor desta variável. Entrada. O arquivo de entrada contém dois valores inteiros. Saída. Imprima a variável soma com todas as letras maiúsculas, com um espaço em branco antes e depois da igualdade, seguido pelo valor correspondente à soma de A e B. Como todos os problemas, não esqueça de imprimir o fim de linha após o resultado. Caso contrário, você receberá um presentation erro. Certo, então ele vai entrar com dois inteiros e quer que a gente imprima a soma nesse formato. Beleza? Vou botar aqui Ops. Aqui e aqui vai ser o RI 1003. Vamos ler dois inteiros. A gente pode usar a precisão dupla. Vai ler. E agora a gente vai ler PA eu aqui coloquei %D, mas tem que ser LI, certo? Porque a gente está usando a precisão dupla. Criando aqui a variável soma para atribuir os valores. Aqui eu vou precisar colocar o tipo dela, certo? Aí. E aqui a gente vai fazer a atribuição. Soma igual a A mais B. E aqui, lembre do aviso que ele deu de colocar o caractere de nova linha. Então, outra barra aí. Vamos ver se já funciona. 30, 10, 30, 10 e soma igual a 40. Vamos ver se isso aqui já é o suficiente. E foi aceito. Então vamos fazer mais um exercício. Produto simples. Leia dois valores inteiros, a seguir calcule o produto entre esses dois valores e atribua esta operação à variável prod. A seguir, mostre a variável prod com a mensagem correspondente. Entrada. O arquivo de entrada contém dois valores inteiros. Imprima a variável a saída. Imprima a variável prod conforme o exemplo abaixo, com um espaço em branco antes e depois da igualdade. Não esqueça de imprimir o fim de linha após o produto. Caso contrário, seu programa apresentará a mensagem presentation erro. Então, beleza, ele recebe dois números e aqui imprime o produto entre eles. Então, a gente pode aproveitar esse mesmo programa e aqui colocar prod no lugar de soma. E prod. E aqui também prod. Executar. Aqui, por exemplo, 3 e 9, vai esperar ser 27. 3, 9 e... Opa, alguma coisa esteve errada. Claro, eu esqueci de mudar a operação para multiplicação. Então vamos lá. 3, 9 e o produto é 27. Vamos ver se deu certo. Vamos aqui, enviar. Submissões. Massa.
Beleza, vamos lá, vamos fazer mais um. Pronto, você já pegou a ideia, certo? Então, agora você vai fazer o seguinte. Você vai pausar o vídeo agora, você vai ir aqui no problema 1005 e tentar resolver, certo? Faça aí em casa, resolva bem direitinho, e pausa e tudo mais, e depois é que você vê a minha solução, tá certo? Pronto. Beleza, gente, então vamos continuar. Média 1. Leia dois valores de ponto flutuante de dupla precisão A e B que correspondem a duas notas de um aluno. A seguir, calcule a média do aluno. Sabendo que a nota A tem peso 3,5 e a nota B tem peso 7,5. A soma dos pesos, portanto, é 11. Assuma que cada nota pode ir de 0 até 10. Note que é 10,0, tá certo, gente? Então, ele vai... aqui a gente está sempre trabalhando com ponto flutuante. Sempre com uma casa decimal. Entrada. O arquivo de entrada contém dois valores com uma casa decimal cada um. Saída. Calcule e imprima a variável média conforme o exemplo abaixo, com 5 dígitos após o ponto decimal e com um espaço em branco antes e depois da igualdade. Utilize variáveis de dupla precisão, double, e como todos os problemas, não esqueça de imprimir o fim de linha após o resultado. Caso contrário, você receberá presentation erro. Então ele recebe os dois valores e calcula a média entre eles. A gente pode aqui aproveitar esse mesmo programa. Para isso a gente muda aqui para double. Aqui a gente vai mudar para ser nota 1 e aqui para ser nota 2. E aqui para ser média. Aqui, em vez de ser LI, certo? Vai ser LF para float, que a gente muda para N1. Aqui também a gente muda para LF e aqui para N2. Ok? Então a gente vai fazer agora a média, que é uma média ponderada. Então a gente vai fazer média, vai ser igual a 3,5 vezes... Peraí, deixa eu só ver qual é a que vale... A vale 3,5 e B 7,5. Então vai ser 3,5 vezes nota 1 mais 7,5 vezes nota 2 e tudo isso dividido por 11. Aqui eu poderia botar o 11,0, mas aqui já vai resultar em um float. Mas de toda forma eu vou deixar só para fins de clareza, certo? Como aqui já são double, ou seja, já são floats, ele já vai fazer uma divisão considerando a parte fracionária. Mas mesmo assim é bom colocar 11,0. E aqui a gente vai modificar o valor para média. E aqui a gente vai trocar, que vai ser long float. Ele disse pra gente que a precisão é de 5 casas decimais. Então aqui vai ser, ó, 0,5, certo, gente? E aqui é média, né? Sim, eu notei uma coisa agora. Eu coloquei N1 e N2, mas ele pediu especificamente que as variáveis se chamassem A e B. Então vamos modificar. A, B. Então, aqui A, aqui A, aqui B. Aqui A e aqui B. Vamos rodar uma vez. 5, 7,1, 6,43, 182. Então vamos lá. 5, 7,1, 6,43, 182.
Massa. Então, vamos tentar submeter e ver se deu certo. Pronto, deu certo também. Então, vamos resolver mais um? Média 2. Leia três valores, no caso, as variáveis A, B e C, que são as 3 notas de um aluno. A seguir, calcule a média do aluno, sabendo que a nota A tem peso 2, a nota B tem peso 3 e a nota C tem peso 5. Considere que cada nota pode ir de 0 até 10, sempre com uma casa decimal. Entrada. O arquivo de entrada contém 3 valores com uma casa decimal, de dupla precisão, ou seja, double. Saída. Imprime a variável média conforme o exemplo abaixo, com um dígito após o ponto decimal e com um espaço em branco antes e depois da igualdade. Assim como todos os problemas, não esqueça de imprimir o fim de linha após o resultado. Caso contrário, você receberá presentation erro. Aí aqui, por exemplo, ele tem um exemplo 5, 6, 7, que a média vai dar 6.3. Então, gente, aqui está muito fácil, né, para a gente modificar. Adiciona mais um, que é o C. E adiciona mais uma leitura de long float, que vai ser C. Aí aqui acho que tem valor 2, né? A tem peso 2, B tem peso 3 e C 5. Então, aqui é 3. E aqui a gente vai colocar mais. Aí vai ser 5 vezes C. Certo? Então, e aqui você tem que ver também o seguinte, ó. 2 mais 3 mais 5, que vai somar os 10, certo? Então aqui não vai ser mais 1, vai ser 10. Beleza, galera? Aí aqui também a mudança no formato, ó, que ele só quer um dígito após o ponto decimal, então aqui vai ser, em vez de ser ponto 5, vai ser ponto 1. Então vamos executar aqui, ver se 5, 6, 7. Então vamos lá, 5, 6, 7. Média 6.3. Vamos submeter e ver se está correto. Então vamos lá, enviar. Submissões. Aceito. Beleza, vamos resolver mais um. Diferença. Lembre sempre de estar resolvendo antes de mim, certo, galera? Leia 4 valores inteiros A, B, C e D. A seguir, calcule e mostre a diferença do produto de A e B pelo produto de C e D, conforme a fórmula diferença igual a A vezes B menos C vezes D. Entrada. O arquivo de entrada contém 4 valores inteiros. Saída. Imprima a mensagem diferença com todas as letras maiúsculas, conforme o exemplo abaixo, com um espaço em branco antes e depois da igualdade. Então, beleza. Bem, a gente vai ler então 4 valores inteiros. Então, a gente vai modificar aqui. Então, a gente vai ter um long A, B, C e D. E aí a gente vai ler esses caras. Então, vamos lá. Scanf. Como ele é do tipo long, vai ser %LF. E aqui a gente vai colocar comercial A. E beleza. Ele tá reclamando. Sim, desculpa. Aqui vai ser LI, certo, gente? Que a gente tá trabalhando com inteiro. Beleza. Só repetir isso aqui. Aqui vai ser B, aqui vai ser C e aqui vai ser D. Certo? Agora eu vou colocar essa fórmula pra gente fazer lá para dar o resultado. Que vai ser isso aqui. Aqui eu vou ter que colocar tudo como minúsculo. Diferença.
Deixa eu criar uma variável para isso. Só separar aqui. É uma boa prática botar um espaço depois da vírgula. Pronto. Aí aqui também A, B, C e D. Pronto. E agora a gente vai imprimir isso. Então ele vai querer que tenha esse formato. Então a gente pode até copiar isso aqui. Aqui ele quer que fique aqui. LI, porque a gente vai imprimir um long int e a gente vai passar ele aqui como parâmetro, que no caso é a diferença. Então vamos executar. E tem um caso de teste aqui, 5, 6, 7, 8, que deu menos 26. Então vamos lá, 5, 6, 7 e 8. Diferença menos 26. Vamos testar? E deu aceito. Vamos lá. Salário. Escreva um programa que leia o número de um funcionário, seu número de horas trabalhadas, o valor que recebe por hora e calcule o salário desse funcionário. A seguir, mostre o número e o salário do funcionário com duas casas decimais. Entrada. O arquivo de entrada contém dois números inteiros. Um número com duas casas decimais, representando o número, quantidade de horas trabalhadas e o valor que o funcionário recebe por hora trabalhada, respectivamente. Saída. Imprime o número e o salário do funcionário conforme o exemplo fornecido, com um espaço em branco antes e depois da igualdade. No caso do salário, também deve haver um espaço em branco após o dólar, né? Símbolo de dólar. Então, vamos lá. Aqui ele tem 25, que vai ser o número do funcionário. Aqui ele tem 100, com suas horas trabalhadas. E aqui ele tem 5.5, que é o valor da hora. Aqui ele vai imprimir number igual a 25 e salary igual a 550 dólares. Então, beleza, vou montar isso aqui. Você vai ter que ler um inteiro, depois vai ter que ler outro e depois vai ter que ler um float. Então, vamos fazer isso aqui. Certo. Vamos primeiro criar long, aí vai ter um id, underline full, id, vamos botar id funcionário, certo? E aqui a gente vai colocar nr horas, para representar o número de horas. Depois a gente vai ter um double, e esse double, ele vai ser o valor da hora, certo? Então vamos colocar aqui valor hora. E também a gente vai colocar uma variável para o salário. Então beleza, então vamos ler as informações que precisa. Scanf, 1%, aí LI, e a gente vai colocar id funcionário. Vamos precisar de outro para ler o número de horas. E beleza, agora a gente vai ler o valor do salário. Então aqui vai ser um LF, porque é um double. E vamos colocar aqui um salário. Salário não, desculpa. É o valor da hora. Salário que a gente vai calcular. Então vamos lá. Salário vai ser igual a número de horas
vezes o valor da hora. Pronto. E aqui a gente vai imprimir. Então a gente vai imprimir o valor do salário. Então vai ser um double, né? Então vai ser %LF. E a gente vai colocar aqui salário. Ele falou da precisão como sendo 2. Então a gente vai colocar aqui ponto 2. E a gente vai colocar o símbolo de dólar antes desse valor. Pronto. Agora só falta fazer essa parte de colocar o salary igual. E ele também pediu para imprimir o número do funcionário antes. Então a gente pode vir aqui. Deixa eu colocar outro mesmo. Vamos colocar aqui. Aí aqui no caso a gente vai imprimir um long, então vai ser %LI. E a gente vai colocar aqui o ID funcionário. Então, beleza. E aqui ele quer que tenha esse formato aqui, number igual ao número. Então a gente vai colocar aqui e vamos pular uma linha aqui no final e uma aqui também. Beleza, vamos testar. Aqui ele tem 25, 100, 5.50. 25, 100, 5.50. Beleza? Ele calculou number igual a 25, salary igual a S, 550. Parece que está tudo ok. Vamos testar. Vamos lá, enviar. E mais um deu certo. Vamos fazer mais um? Salário com bônus. Faça um programa que leia o nome de um vendedor e o seu salário fixo e o total de vendas efetuadas por ele no mês. Sabendo que este vendedor ganha 15% de comissão sobre as vendas, informar o total a receber no final do mês com 2 casas decimais. O arquivo de entrada contém um texto, primeiro o nome do vendedor e 2 valores de dupla precisão, double, com 2 casas decimais, representando o salário fixo do vendedor e o montante total das vendas efetuadas por este vendedor, respectivamente. Saída: imprime o total que o funcionário deverá receber conforme o exemplo fornecido. Então, João, 500, 1.230,30 centavos, total foi de 684,54. Então, aqui é o seguinte, ele vai ter o salário fixo e depois ele vai ter o total de vendas efetuadas por ele no mês. E então, este vendedor ganha 15% de comissão sobre as vendas. Então vai ser 15% em cima do valor das vendas. Aí ele vai ter o salário fixo dele, que vai ser esse primeiro valor, e o montante de vendas. Então daqui a gente vai ter que tirar 15%, certo? Então beleza, vamos fazer isso? Pronto. Aqui eu vou ler o nome dele e aqui eu vou ler o valor do salário e aqui o total de vendas. Então vamos lá. Certo. Eu ainda não mostrei como se lê string, mas então a gente vê agora mesmo. Ó, quando um string ela vai ser uma coleção de caracteres. Por enquanto, vocês só copiem aqui o que eu vou mostrar, mas depois eu vou explicar direitinho como é que funciona isso. Mas o que você vai precisar? Você vai precisar declarar um char, certo? De 256. Isso vai dizer que eu vou guardar 256 caracteres, certo? E esse cara aqui... Perdão, gente, é assim.
E aqui vai ser o nome, certo? Então, deixa eu só ver se a sintaxe está correta, é isso mesmo. E aí, quando eu declarar esse char nome, eu vou usar isso aqui para guardar o nome. Aí beleza, gente. Aí eu vou precisar ler dois double. Então eu vou declarar duas variáveis. Uma vai ser salário fixo e a outra vai ser total de vendas, certo? E aqui eu vou ter mais uma que vai ser salário do mês. Pronto. Então, agora eu vou ler esses valores. Para eu ler um string, é muito simples. Eu faço %s, certo? E aí é só passar a referência da string, que no caso é o nome. Um string é uma cadeia de caracteres, ou seja, como o nome que a gente está lendo. Aí eu li esse nome, certo? E agora eu vou ler os valores como a gente está acostumado. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, %. Primeiro eu vou ler o salário dele, o salário fixo, certo? Aqui eu vou ter um long float, comercial, salário fixo. E aqui eu vou ler o total de vendas. Então aí o salário do mês dele, ele vai ser igual a o salário fixo mais, lembra que é 15% das vendas, certo? Como tá escrito aqui. 15% de comissão sobre suas vendas efetuadas. Então, para eu calcular 15%, é muito simples. Eu faço 0,15 vezes o total de vendas. Certo? Isso vai me dar 15%. Aí agora basta imprimir. Então eu vou imprimir qual é o formato que ele quer. Total igual. Posso até copiar já essa parte aqui. Coloquei aqui, total igual. E beleza, agora eu vou colocar o %LF, que é onde a gente vai imprimir, e colocar para ele pular uma linha. E vou colocar o valor do salário do mês. Beleza, e aqui, vamos ver se está tudo certo. Vamos executar aqui, João 500, 1230.30. Então vamos lá, João 500, 1230, é isso? Isso, 1,30. E ele deu 684,54. Aí você já viu aqui que ele foi com mais casas decimais. Para ajeitar isso aqui, vocês já sabem, é só botar .2 LF e ele vai colocar o número correto de casas decimais. Então vamos de novo tentar. João 500, 1230.30. E aqui ele já me deu o valor agora correto. Então, vamos tentar submeter isso, ver se dá certo, né? Vamos lá, enviar. Enviar. Submissões. E deu certo. Vamos resolver mais um para encerrar. Vamos fazer esse aqui, cálculo simples. Neste programa deve-se ler o código de uma peça 1, o número de peças 1, o valor unitário de cada peça 1, o código de uma peça 2, o número de peças 2 e o valor unitário de cada peça 2. Após, calcule e mostre o valor a ser pago.
Entrada. O arquivo de entrada contém 2 linhas de dados. Em cada linha haverá 3 valores respectivamente, 2 inteiros e um valor com 2 casas decimais. Saída. A saída deverá ser uma mensagem, conforme o exemplo fornecido abaixo, lembrando de deixar um espaço após os 2 pontos e um espaço após o símbolo de real. O valor deverá ser apresentado com 2 casas após o ponto. Beleza, então ele vai receber aqui um valor de pedido, né? Aqui outro valor de pedido. E ele vai colocar o valor a pagar. Beleza? Aqui esses caras eles estão os 3 na mesma linha. Para você ler isso aqui, em C, eu já vou mostrar como é. Vamos primeiro preparar aqui para a leitura dos produtos. Então vamos lá. Aqui você vai criar cada um vai ter um inteiro, outro inteiro e um double. Então você long. Aí o primeiro é o código da peça, depois o número de peça. Então vou botar aqui código peça 1 e aqui número peça 1. Aí aqui a gente já pode colocar os para o 2 também. Aqui a gente só muda para 2. E aqui agora a gente vai colocar o preço unitário, certo? Então vamos botar preço unitário 1, e preço underline unitário, e aqui vai ser 2. Beleza. E agora a gente vai ler isso. Quando eu preciso ler em C 3 valores assim, na mesma linha, 3 ou mais valores, eu tenho que colocar eles no mesmo scanf. Então se eu fizer, por exemplo, scanf, aqui a primeira coisa que eu leio aqui nessa linha é um inteiro. A segunda coisa é outro inteiro. E aqui um double. Então eu vou colocar aqui, ó, %, LI, outro %LI, e vou colocar 1% LF. Então eu vou ler um inteiro, vou ler outro inteiro e depois vou ler um double. Beleza, gente? Então eu vou colocar aqui código peça 1, não se esqueça, é comercial. Aqui eu vou colocar de novo aqui, ó, número peça 2, e aqui eu vou colocar preço unitário 1. Não esqueça, é comercial. Posso copiar isso aqui. Isso significa que quando eu teclar o Enter aqui, ele vai ler esses 3 valores, certo? Aqui é peça 2. E tem que obter 2, mas aqui é 1, certo? Na primeira linha. Peça 2 e aqui 2. Pronto, beleza? Tranquilo. Então vamos agora ver aqui. Agora eu vou calcular o valor a pagar, certo? O valor a pagar é só multiplicar esse por esse e somar com esse vezes esse. Então a gente pode até criar um outro double aqui para ser o valor a pagar. E aí a gente coloca aqui o valor a pagar vai ser igual a gente vai colocar aqui número de peça 1 vezes o preço unitário, né? Preço unitário 1 mais o número de peça 2 vezes o preço unitário 2. Certo? Então, o que eu estou fazendo aqui, multiplicando esse por esse
esse por esse, depois esse por esse por esse, e depois somando os dois valores que eu calculei aqui. Isso vai me dar o valor a pagar. Agora vamos imprimir. F, e aqui vai ser %LF. Vamos ver qual formato que ele quer. Ele quer que tenha esse formato aqui. Beleza. E ele quer duas casas decimais. Então a gente vai botar .2 LF. E aqui vai colocar o valor a pagar. Beleza? Vamos lá. Então eu vou ter 12.1.5.3. 12.1.5.3. E aqui na segunda linha eu vou ter 16.2.5.10. 16.2.5.10. Valor a pagar 15,50. O valor deu correto, mas note que eu esqueci de colocar o caractere de fim de linha. Então a gente vai botar aqui barra N. E agora se eu executar de novo, só lembrando os valores, vamos testar até esse aqui de baixo. 13.2.15.3. 13.2.15.3. E aqui 161.4.5.2. 161.4.5.2. E deu 51,40. E tá faltando, vocês já notaram, né? Tá faltando o símbolo do real aqui. Beleza? Então vamos lá, ficar aqui. Ficar aqui. Fazer o símbolo do real aqui. E vamos executar. A gente aproveita e testa o terceiro exemplo. 1.1.15.10. 1.1.15.10. E aqui ele vai ter 2.1.15.10. Então, 2.1.15.10. E o valor a pagar é 30,20. Então, acho que agora está no mesmo formato. Agora a gente vai enviar. E deu aceito. Beleza. Como exercício aí, eu deixo vocês resolver toda essa parte, certo? Isso aqui para vocês resolver aqui até o 10,38, certo, gente? Valeu, galera. Até a próxima.